Gente, atenção, tirem as crianças da sala. Vamos falar de Early Spring. E, meu Deus do céu, eu tive, não foi mini ataque cardíaco, que eu gosto de brincar às vezes, né? Pra quem não me conhece, quando vê uma cena bem legal, um beijo bem dado, ou alguma coisa bem emocionante, assim, né? Eu falo, eu tive um mini ataque cardíaco. Não, aqui eu tive um ataque cardíaco de verdade, não foi mini. Capítulo 5. Começa já, meu Deus do céu, não estava preparada para isso. Precisamos conversar seriamente sobre isso. E, gente, é difícil não perceber semelhança com 50 Tons de Cinza, né? As histórias não parecem ser as mesmas, não é igual. A história não é igual. Mas tem essa questão de serem duas jovens inexperientes no amor, na vida profissional, em tudo, entrando no mundo de um homem, entrando no mundo de um homem que é mais velho que elas, poderoso, controlador e emocionalmente fechado. Isso a gente tem muito semelhante, tanto no 50 Tons de Cinza como aqui em Early Spring. O quanto Early Spring vai ser caliente, assim como 50 Tons, não sei responder, acredito que não. Afinal de contas, estamos vendo um C-drama. Mas já tem muita coisa que tem esse cheirinho, né? A nossa prota aqui é uma funcionária, né? Chegou novinha na empresa, ela quer tentar conquistar o espaço dela e ela, no começo, começa a trabalhar com o nosso prota, que é um executivo brilhante, experiente, respeitado e fechado, né? E assim como, né, nosso prota aqui, assim como o Christian Grey, lá em 50 Tons de Cinza, ele controla o ambiente, ele é respeitado, ele estabelece as regras. E ele acredita, inclusive, que na relação ele decide aonde está a relação, até onde ela pode avançar, né? E qual é o status dessa relação, como é que ela pode ser definida, né? E eu acho que aqui vai acontecer a mesma coisa. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre um monte de coisa do capítulo 5 e 6? Então, galera, bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Cláudia. Vamos falar sobre os capítulos 5 e 6 de Early Spring. Não deixa de se inscrever, curtir, hypar e principalmente comentar se você também está surtando, porque eu tô surtando. Tô surtando com esse dorama, tô adorando surtando, tô adorando e surtando esse dorama. Então vamos lá. Finalmente, a gente entende que o Early Spring não vai contar um romance fofinho de funcionário, de uma funcionária com seu chefe, aquela coisa tradicional do CEO, romance de escritório, aquela coisa. Não é isso, tá? Ele tá construindo uma relação que também, na verdade, que começa muito nessa coisa da atração, da admiração, da diferença de poder, né? E tem uma coisa ali, eu acho que permeia todos os doramas, que é a parte da dificuldade da comunicação. A gente já viu isso presente em todos os nossos casais. Mas essa questão da atração ser mais forte de qualquer coisa, né? Ela é latente, a gente percebe nas nuances, nos olhares. Ela é recheada ainda por cima de uma química fantástica dos nossos atores, né, que estão fazendo os personagens. É, mas a gente percebe que, por enquanto, pelo menos para o protagonista, ele está perdido sem entender como avançar, né? Porque talvez no mundo dele não existe um mundo, né, um passo além, né? A gente já viu que o amigo falou que ele tem alguns traumas no passado e alguns preconceitos. A gente tem que entender que preconceitos são esses que vão impactar nele assumir um relacionamento com a nossa prota, que eu acho que é isso que vai acontecer. Ele não vai querer assumir, mas eles vão ter sempre esse momento de admiração, de atração e vão, né, ter noites calientes, é o que eu estou imaginando. Várias noites calientes, mas sem assumir o status do relacionamento. Dá vontade de chegar pro nosso prota e falar assim: meu filho, olha só, tu é adulto, conversa como adulto também, né? Por que que você só vai ficar provocando, né, sendo charmoso e maravilhoso, mas também humilhando, né? Tipo, seja homem e se comunique como um homem, né? Mas a questão dele é porque nem ele sabe o que sente, nem ele sabe, provavelmente, os traumas que ele tem e que ele precisa vencer, né? Eu acho que vai ser muito por aí o dorama. Bem, mas o início do 5 foi uma coisa sensacional, né? Ela bebeu muito, acabou na casa dele, e nessa dinâmica, já com o álcool dela já baixou um pouquinho, ela já tá sóbria, nenhum dos dois consegue esconder a atração que eles sentem e passam uma noite junto.
E aí? É incrível, é fantástico, e ela sai toda feliz, de noite ele fala que pra eles se verem de novo, ela se arruma toda, achando que vai ter uma evolução. E a gente vê ele muito pensando, 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 mas ele tem alguma limitação que ele ainda não trabalhou. Tanto que ele fala uma coisa, ele nem sabe se ele tá falando o que ele tinha que falar ou se, né, quando ele fala assim: "Você deixou a bolsa aqui só para eu te procurar", obviamente que o amigo quando falou isso para ele, não era para ele falar para ela, né. Então, ele nem o bom senso de saber o que falar ou o que não falar tem, né. Então, tem química, tem desejo e tem até uma certa delicadeza enquanto eles estão ali, naquele momento, mas no segundo dia, zero delicadeza, né, a ponto dele rechaçar esse essa emoção que eles estavam sentindo entre eles e ela com toda a razão e da forma correta, sair do jogo. Saiu do jogo, pediu inclusive para trabalhar com outra pessoa. E ela está certíssima, palmas para nossa protagonista. Sim, é errado que ele era o chefe dela e eles estavam ali tendo uma relação, ainda trabalhando juntos, erradíssimo. Vou entrar nessa questão? Ah, eu não vou, porque se eu for entrar nessa questão, tantos doramas que a gente vê do de né, tipo assim, o meu idol é o meu chefe, tá acontecendo isso lá também, né, tantos dramas que acontecem, isso eu vou deixar isso de lado e pensar: "Não, isso é só um dorama, não vou comparar com a vida real, porque na vida real, obviamente, isso está erradíssimo". Eu vou entrar aqui no conceito de que é uma obra para me entreter, que é para eu me divertir, e eu vou tirar esse cheque de realidade, porque realmente não faria sentido. Vamos voltar para essa fala que ele quando ele falou: "Você deixou a mochila de propósito?", porque foi uma fala terrível, né, se vocês pensarem bem. Revela muito sobre ele. Por mais que ele esteja fascinado por ela e por mais que ele queira mais, ele quer continuar mantendo o controle e de alguma forma na mente dele, ele quer que fique claro que ela, deseja ele mais do que ele deseja ela. Né. E ele também quer deixar bem claro, assim, não cria expectativa aí, porque isso aqui não vai se transformar num romance. Então é uma fala de alguém que tá já envolvido, já tá ali de alguma forma, mas quer manter o controle, né. Então, essa forma que ele se colocou diz muito. E ela ficou extremamente magoada, né. E a forma que ela tá se preservando é perfeita, né, então ela é diferente de todas as outras que ele já teve, que correm atrás dele, que se diminuem, se rebaixam. Ela não, ela não. Ela não luta pela atenção dele, ela se retira do jogo, fala assim: "Então é isso, não quero mais nada, foi um erro". Fantástica. Ele ainda precisa aprender muito sobre relacionamentos, obviamente, porque ele faz algo que provoca e machuca, mas dá pra ver que ele fica um pouco surpreso com a reação dela, como se ele esperasse uma outra reação, que ela implorasse por ele alguma coisa, né. É aquele homem que deseja uma proximidade, entra em pânico, e aí quando, a outra pessoa vai embora, fica triste, né. Então de alguma forma ele tá jogando o jogo errado com essa pessoa, né, com essa prota. Não é esse jogo que ele vai conquistá-la, não é nesse jogo. E o grande problema que magoou ela muito foi quando ele transformou a insegurança dele numa humilhação. Esse negócio de: "Você esqueceu a bolsa só pra me ver", de alguma forma era como se ela quisesse manipular ele, e ela ficou muito chateada com isso. Então, é muito interessante, porque foi uma noite linda, maravilhosa, que os 2 adoraram, os 2 querem mais, mas deu um BO logo em seguida. E o problema emocional dele, a gente percebe até no dia seguinte, quando ele tá bêbado, que ela vai lá para pegar aquele material, aí ele tá bêbado, ela o ajuda e ela vai embora, né. Ele super frio quando acorda e tudo mais, vai tomar banho, ela vai embora. Aí quando ele liga pra ela, em vez de ele fala: "Pô, volta aqui, vamos conversar", ele fala assim: "Não, teve um furto aqui", sabe. É até um pouco infantil é a forma com que ele lida, né, ele não consegue, dizer: "Não, volte, eu quero conversar com você". Então eu acho que a grande evolução desse personagem vai ser quando ele conseguir se comunicar, né, eu acho que vai ser a grande revolução dele. Enfim, eu tô muito curiosa pra saber o que que vai acontecer agora, porque agora ela não tá mais na equipe dele, né. Aliás, o quanto vai impactar o fato de todo mundo saber que ela tem alguma proximidade com o nosso prota, a gente viu até o final do capítulo
Foi 5 e 6 que a gente viu, né, 5 e 6 eles falam assim: "Ah, vocês são próximos, será que isso vai impactar na nossa prota?". Como é que ela vai se posicionar para ela conseguir ter sucesso, ela já estabeleceu que é importante a carreira dela, e e como o nosso prota vai lidar com os sentimentos dele. Ele obviamente quer alguma coisa com ela, mas não sabe lidar, porque ela é diferente de todas as outras mulheres que ele já teve. Nas outras mulheres ele estabelecia um ponto, ele controlava e fazia como ele queria. Ela talvez seja incontrolável, e talvez a única forma que ele possa fazer para ter algo com ela é sendo o melhor dele, é realmente se comunicando e se despindo de toda essa, máscara, né, de distância, de fria, de isolamento, narcisista e tudo mais. Ah, isso não narcisista. Isso não é fácil, gente, é uma transformação toda que ele vai precisar passar, né. E aí, eles vão ficar juntos em alguns momentos, um momento ela vai se cansar e vai parar, assim como na web novel, né, tem uma esse dorama é baseado numa web novel, na web novel, eles continuam tendo caso, sem oficializar, durante 6 anos, até que ela se cansa e separa dele, né. Será que é isso que vai acontecer? Não sei, mas tô fisgada e adorando seguir essa história, né. Quero saber a opinião de vocês. Vocês surtaram também com o começo do episódio 5? Me contem. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.